Olá, meninas. Desculpe, peço desculpa para vocês de todos os problemas técnicos dos bastidores, né? Para fazer a nossa live. Mas como não teria nem como fazer a live, eu entendo a Adriana, justamente por problema vocês viram, né? O que é uma mãe trabalhar em plena pandemia. Nós estávamos falando de emancipação, enquanto uma mãe não consegue fazer um vídeo, né, para explicar o que é emancipação. Então, nós resolvemos, ela deu uma introdução e eu vou fazer essa parte histórica. Nós estudamos e fizemos tudo, nossas anotações, só que eu não consegui entrar no Facebook, não me autoriza, eu tenho que esperar para fazer live. Então, esse era o problema. E depois aí também estava com problema de conexão. Então, estava difícil entrar. Um dos problemas de fazer live é esse aí. Então, a Adriana, ela deu o conceito de emancipação, mais ou menos como surgiu, que foi no início da Revolução Francesa, né? Que era um protótipo de emancipação. Então, esse conceito nasceu no contexto europeu, e o ideal daquela live era focalizar o contexto da Itália, né? As mulheres italianas. Depois vamos fazer uma próxima live, eu espero que não tenha todos esses problemas técnicos, falando como foi o processo de evolução da emancipação das mulheres brasileiras, ok? E entrando na objetivo 5 da Agenda 2030, que faremos uma live especificamente para esse objetivo que é muito importante. Então, ultimamente nós vemos e ouvimos a palavra empoderamento nas mídias, nas redes sociais, e a nossa intenção era fazer uma cronologia, né, de como nasceu esse conceito e o porquê empoderamento feminino. Então, o conceito ele nasceu com a Revolução Francesa, mas não vamos tocar na Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa foi o princípio de todos os direitos, né? Se hoje nós vivemos em uma democracia, temos que agradecer a quem fez a Revolução Francesa. Toda revolução traz nas sociedades transformações, inovações. E no contexto italiano, a Revolução Francesa não deixou as mulheres participar ativamente do processo de renovação de um tecido social. O protótipo da ideia de emancipação nasceu ali. A ideia de emancipação feminina surgiu na Europa no final do século XIX, né? No final do século 800. Porque aqui nós contamos, tem uma contagem de séculos que é bem estranho, não vou entrar nessa história. Então, no final do 800, teve esse conceito do sufrágio universal. No contexto italiano, ele começou com o ressurgimento da Itália, né? Foi um contexto bem estranho, porque enquanto a Europa ela tinha um movimento do sufrágio universal das mulheres, as mulheres italianas elas só foram pegar o direito ao sufrágio, ao voto, lá por volta do 1945, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, e com o formar da República Italiana. Então, no ressurgimento italiano, tinha alguns requisitos, inclusive lá nasceu o direito da família, né? O direito da família, ele foi projetado baseando nas funções entre os gêneros, e as mudanças, logicamente, desse direito que nasceu lá esse direito que nasceu lá no 1865, ele só foi ter uma modificação, né, umas mudanças nesse direito, depois de um século, em 1975, no meados dos anos 70, que vamos chegar lá. Eu vou falar bem rápido para não ficar
uma aula, é uma cronologia histórica, mas não é uma aula de história, tá, gente? Porque o conhecimento é sempre bom nós justamente aprofundar nossos conhecimentos. Então, a partir do direito da família na Itália, que era baseada nas funções dos gêneros, né? Tinha um problema da autorização marital. A autorização marital era a mulher, a vida social dela, ela era feita completamente dentro do sistema patriarcal. É interessante nós pensarmos que não podemos pegar a vida daquelas mulheres e comparar com a nossa vida contemporânea. Por quê? Porque cada contexto histórico, a mulher, a sociedade, ela vive, né? Vivencia uma certa mudança social, né? No tempo que ele quer. Então, aquelas mulheres, sim, elas tinham vontade de mudar, como nós fazemos hoje, correndo atrás dos nossos direitos, e a sociedade evolui e evolui também os direitos, e isso é a história da humanidade em si. Então, o código, a autorização marital, era justamente do sistema patriarcal, né? A mulher, antes de casar, a vida dela era regularizada pelo pai. Após o casamento, era o marido que regularizava a vida da mulher. Então, era a autorização do marital, né? Do homem, do marido. Então, qualquer tipo de vendas, de compras, trabalho não, porque mais adiante. Nós estamos falando do final do 1800, então no início de 1900 começou a pontualizar essa parte aí do trabalho, direitos trabalhistas, introdução da mulher no mercado de trabalho, foi justamente lá no início de 1900, com a Primeira Guerra Mundial, vamos chegar lá. Então, as mulheres rebeldes, porque logicamente, né, um código de lei que é uma autorização marital, onde uma mulher ela tem que desenvolver a função dela somente se um homem autorizar, nem toda mulher aceita. Tem a natureza, tem mulheres que são pacíficas, aceitam o sistema sem questionar, e tem mulheres que questionam o sistema. Então, para as mulheres rebeldes, sei lá, a mulher que quisesse se divorciar, vender a propriedade sem a autorização do marido, tinha um código, que ele é um código 486, era um código código italiano, que ele punia essas mulheres em até 3 meses de prisão, justamente porque ela saía das regras sociais. Então, vamos pensar assim que no final dos 800, onde as mulheres da Europa estão ali por lutar, né, pelos direitos de sufrágio, na Itália as mulheres ainda sofriam essa questão aí da autorização marital. E aí vamos entrar no 900, né? No 900 foi muito legal, muito bom esse 900, por quê? Porque do 900 surgiu uma conscientização sociocultural. A mulher ela começou a olhar o lugar dela na sociedade, né? A partir do século XIX. Então, do século XX, desculpa. E aí ela começou a olhar o lugar dela na sociedade. Qual é o meu lugar na sociedade? Geralmente, gente, aí a pergunta que eu ia fazer para a Adriana era, né, o porquê surgiu, que vamos chegar lá, né, para dar a evolução da sociedade em si, e para quais mulheres. No 900, se vamos olhar na história, no início do 900, tinha a consciência, começou a entrar o conceito de classe, né? A classe proletária de Karl Marx surgiu ali. E as mulheres burguesas, que eram aquelas que deram vozes ao movimento. Por quê? Porque elas eram alfabetizadas, instruídas, e podiam
dar uma voz às causas femininas. Então, tinha uma certa rivalidade com as mulheres proletariadas, né? Proletariadas, as pessoas de outras classes sociais. Mas esses conflitos de classe foi ótimo, porque ele elevou o colocamento da mulher na sociedade. Foi muito positivo isso aí, porque as mulheres da classe proletariada começaram a enxergar e perceber que a causa ela não ia adiante se não tivesse as mulheres burguesas, porque as mulheres burguesas era aquela que escrevia a parte burocrática. Então foi interessante por isso, né? E lógico, depois de cada sociedade, ela vai resolvendo os conflitos. E nisso aí, teve uma elevação social da mulher, né? No início dos 900. E quando chegou a Primeira Guerra Mundial, houve uma mudança radical na sociedade italiana. Com a chegada da Primeira Guerra Mundial, os homens eles saíram para poder combater pela nação, né? E as mulheres entraram, 80% da sociedade das mulheres italianas foram formar a força do trabalho italiano. Quais eram os setores? Os setores bélicos, né? A indústria bélica ela se fortificou muito na Primeira Guerra Mundial, e os setores, o setor mecânico. Inclusive, se olhamos na história da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, ela entrou no setor mecânico. Ela sabe de mecânica, hein? Então, houve isso, né? Essa introdução da mulher no mercado do trabalho, justamente por motivo da Primeira Guerra Mundial. E aí, vocês lembram que eu falei para vocês da autorização marital? A autorização marital, ela foi abolida, assim, as mulheres não podiam fazer nada se os maridos não autorizassem. E aí teve um problema aí, né, de lei, que se os maridos estavam na guerra, como é que ele iria dar autorização para essas mulheres contribuir com a economia italiana? Então, em 1919, quando eles aboliram essa autorização marital, justamente porque as mulheres se conscientizaram que elas faziam parte e podiam fazer parte da sociedade a nível econômico de produção. Então foi a introdução da mulher e aí começou uma concorrência, né, entre os sexos, porque os homens retornando da Primeira Guerra, toda a guerra, ela causa depois uma recessão, né, gente? Então, os homens ao tornarem da guerra, eles começaram a ver que as mulheres ocuparam os cargos na indústria e começou ali a disputa entre gêneros. E outro fator também assim tocante na história, né, nas 900, na história 900 ele é cheio de surpresas na emancipação da mulher italiana. Então, outro fator interessantíssimo foi com o implemento do regime fascista. Todas essas conquistas das mulheres, houve um retrocesso histórico. As mulheres elas foram convidadas, ou seja, elas foram coagidas pelo regime fascista a retornarem nos 4 muros de casa. Nos 4 muros de casa, porque no regime fascista não tinha lugar para a mulher se ela não fosse a cuidadora dos filhos da loba, né? Que era um projeto Balilla que Mussolini ele implantou muito bem, né? Para poder fortalecer o regime fascista. Então a mulher no regime fascista ela tinha a função de ser uma boa mãe, uma boa dona de casa,
Nas escolas, com o projeto Balila, tinha projetos diferenciados entre gêneros, onde os meninos estudavam técnicas agrícolas e as meninas estudavam educação para o lar, justamente para já entrar ali na educação. Os cadernos eram tudo já, né, eram tudo já pensado para esse tipo de educação e esse retrocesso nos direitos que as mulheres italianas conseguiram. Inclusive, eu anotei aqui uma coisa muito interessante, que foi aqui. As mulheres foram convidadas a voltar para dentro das paredes. Aí tem: a maternidade está para a mulher, como a guerra está para o homem. Era um caderno que tinha, no caderno Balila, porque tem a Massa Balila e tem o projeto Balila. Então, era esse caderno que ensinava isso, né? Que o lugar da mulher estava para a maternidade e o homem estava para a guerra. Já ali, que estudou a história das sociedades matriarcais e patriarcais, sabemos que houve, né, um processo entre essas duas sociedades, que a sociedade matriarcal, na era helênica, né, nas antigas civilizações, era totalmente matriarcal. Então, lá na Grécia, para a criança, ela virar um guerreiro bom, ele era separado. Então, todo um processo aí de formação até escolar, ele era separado da mãe, porque senão ela envenenava a alma daquele guerreiro, porque ele ficava muito doce, muito tudo. Então, se observarmos o papel da mulher na história até hoje, é esse, né? Sempre foi uma figura vista como conflito, vista como que traz paz, que traz consciência. Quando tinha os guerreiros que voltavam da guerra, tinha sempre as esposas, né? Nos livros de história eu volto para minhas esposas. Então, a mulher sempre foi essa função na sociedade, né? Ela traz, por trás da imagem da mulher, tem muitos códigos sociais. Isso é muito importante sabermos essas coisas. E eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Enquanto o sufrágio na Itália, já disse, né, que ele foi em 1945, porque tinha um estadista que ele chamava Giolitti. Giolitti, porque no início de 900, antes da mulher se introduzir no mercado de trabalho, ela adquiriu direitos civis. O direito político, não tanto, porque Giolitti disse o quê? Primeiro vocês aquistem, né? Vocês consigam o seu lugar na sociedade civil. Depois vamos falar aí de direito político. Por isso que essa parte aí de mulheres na política foi muito para frente, porque não tinha espaço. Logicamente, tinha sempre uma mulher tentando fazer os partidos e introduzir outras mulheres e a consciência da política, introduzir mulheres na política, que é essa consciência que temos hoje. Inclusive tem a Montessori, que ela era muito ativa, ela teve até que se afastar da Itália justamente por essa posição dela muito ativa na sociedade, né? Então, voltando lá para o fascismo, teve esse retrocesso, e o fascismo foi assim um retrocesso nos direitos das mulheres. Inclusive, durante o período fascista, eles introduziram o Código de Honra, que foi a coisa mais terrível que aconteceu. O Código de Honra era a honra do homem. Então, o próprio sistema, ele autorizava o feminicídio, né? Se tivesse, sei lá, uma mulher estuprada, para poder reparar aquele estupro, aí tinha o Código de Honra, ele casava com aquela pessoa, reparava aquela violência que ele fez naquela mulher e não ia preso. Esse era o Código de Honra. Então, tinha os incestos, tinha tantos crimes, tipo a pedofilia. Um homem, ele gostava de uma garota, uma criança, então se ele casasse com ela, então as histórias que mulheres casavam com 12, 13, 14 anos,
E hoje, assim, é impensável, né? Uma garota, impensável para as nossas sociedades, porque tem sociedades ainda que garotas casam, né? É um dos objetivos da ONU é combater isso aí. Então, saindo aí do fascismo, esse período terrível que foi o fascismo, as mulheres, esse código de honra, assim, que as mulheres deveriam ter devoção para o marido, e justamente as mulheres que quisessem ou pensassem em separação, ela perdia todos os direitos dela por causa desse, dessa, como é que se diz, autorização, e porque ela é ligada sempre àquele sistema patriarcal. E aí eu anotei aqui que foi introduzido, né, um código de honra, que é o artigo 585, 587 na lei italiana, né, que é esse que eu falei do código de honra. Mas nem todos os males, né, ele chega durante uma guerra, durante um período conflitual. Aí vem, e é bom sempre batermos essa história das mulheres. Não é que as outras eram fracas, mas as mulheres corajosas. São aquelas mulheres que têm, a maré está indo contra você, ela vai nadar, mas ela vai enfrentar aquela maré. Então, foi as antifascistas, que eram as mulheres partidianas. As mulheres partidianas, elas combateram para liberar a Itália do fascismo e tiveram um lugar muito maravilhoso na sociedade após o período de reconstrução. Essas mulheres, elas foram honradas, até hoje elas são reconhecidas, né? Aqui na Itália, dia 25 de abril, tem a festa da liberação, e essas mulheres, elas são reconhecidas, mulheres e homens, hein? Mas como estamos falando da emancipação feminina, essas pessoas, os partisanos em geral, eles são reconhecidos todos os anos aqui na Itália, na festa da liberação, que é 25 de abril. E então, saindo da Segunda Guerra Mundial, do período fascista, praticamente em 1945 foi garantido, né, a garantia formal, a igualdade de gênero na sociedade italiana, que era para fazer uma reparação naquelas leis lá, né, o Código da Família, o Código Penal, que as mulheres, que era uma lei de discriminação, né, que só penalizava um gênero na sociedade. E aí não foi tudo rosas e flores logo e rapidamente após a Segunda Guerra, não. Houve um processo de reconstrução social. Então, indo para o período, né, porque 46 tem todo o período de transição, a Itália sai da monarquia e ela passa a ser república, e só em 48 que vão escrever a Constituição italiana. Então, a partir daquele período dos anos 50, foi um período de reconstrução em todos os setores sociais, né, da italiano. Então, no 51, para vocês verem já essa reconstrução, em 1951 foi eleita a primeira mulher no governo, né, que era a Angela Cingolani, acho que fala assim, né? Depois eu vou fazer a pronúncia direitinho, botar a história dela aí no grupo. Então, essa mulher, ela foi a primeira mulher a entrar em um governo italiano. Então, ali já abre-se uma nova era da República Italiana, né? Na sociedade italiana. Então, no 59, foi fundada a Polícia Feminina. A Polícia Feminina, desculpa, gente, porque eu misturo o italiano com o português. A Polícia Feminina, ela foi fundada em 1959. O objetivo era proteger mulheres e crianças.
Aí eu abro parênteses nessa proteção de mulheres e crianças. Mulheres e crianças, na Constituição italiana, ela reconhece os sujeitos mais, dizer, mais frágeis, mas não é frágil porque você não é capaz, não, hein? São dois conceitos muito diversos entre eles. Frágeis por quê? Porque são sujeitos que, para poder ter a garantia dos direitos civis, políticos, direitos universais, ele não tem a mesma partida que o gênero do homem. O homem, o direito dele já está garantido, né? Se olharmos na história, nenhum homem foi lá, eu quero meus direitos. Não, ele já nasceu com todos os direitos da lei garantido. Então, a Constituição italiana reconhece esses sujeitos. Tem crianças, mulheres, idosos, e agora, né, com o novo percurso, a nova dimensão italiana, os estrangeiros, eles entram nesse quadro, que é aquele sistema de meritocracia que existe aqui na Itália, o que é presente em quase todas as constituições democráticas. Tá lá na cartinha, né? É sempre bom nos informar sobre a Constituição. Na Constituição está escrito: você tem o direito de partir igual a quem teve privilégio, porque a partida tem que ser, gente, sem obstáculos. Então, o Estado ele tem o dever de tirar esses obstáculos. E como é que se tira obstáculos? Não é? Obstáculos são políticas sociais. Aqui fala welfare status, que é a política social que o Estado faz em prol do sujeito, né? Isso é muito importante e muito válido aqui na Europa e na sociedade italiana tem isso garantido. Até os estrangeiros, eles são reconhecidos como sujeito frágil do sistema. Um sujeito que ele não tem acesso a todos os recursos sociais. Então, o Estado ele entra com planos de ações para fazer com que esses sujeitos tenham os direitos mínimos garantidos, que é saúde, educação, trabalho, são os mínimos direitos. Então, indo para os anos 60, em 59 abriu-se, né, uma nova era. Os anos 60, gente, tanto na sociedade italiana quanto no mundo em geral, ele fala muito da revolução, né, da revolução sexual, que foi aquela que nos Estados Unidos fala muito da revolução sexual. Mas o direito, né, tipo a vida privada da mulher, ela começa a dizer, não existe. Eu estou tendo agressões em casa, estou sofrendo violência, então eu tenho que reagir. Aqui, em 1959, na Itália, teve um livro que eu anotei aqui, muito interessante, um livro que fez escândalo, né? A autora é Gabriela Parca. Esse livro foi um escândalo e por quê? Porque as italianas se confessam. Muito interessante esse título. As italianas se confessam. Pela primeira vez na história, as mulheres saem das paredes da intimidade, né? E ela começa a fazer denúncias, né? Falando da vida íntima, dos sofrimentos, das violências e agressões, que era tudo no âmbito privado. O Estado não queria saber dessas coisas. Então, foi a partir dos anos 60 que isso aí ficou bem amplo, né? Bem amplificado, juntamente com as estudantes, que o movimento de estudantes fizeram essa revolução, que mudou a história de toda a sociedade a nível mundial, né? A Revolução dos anos 60.
E não vou entrar em todas as chaves de revolução, porque é muito longa, né? É uma cronologia. Eu fico muito sentida que hoje não foi possível fazer isso, eu e a Adriana, mas vocês vão entender tudo isso. Então, a mudança radical foi... A mudança radical foi no tecido italiano, foi nos anos 70, gente. Após os anos 60, que foram períodos de reivindicação, os anos 70, essas reivindicações chegaram como resposta nos anos 70, tá? Então, nos anos 70, teve uma transformação social radical na sociedade italiana. E o que foi que isso abrangiu a vida da mulher? Aí eu vou contar para vocês agora. Na vida da mulher, as mulheres entraram para a política. Então, quando a mulher entra para a política, não é que ela é melhor do que o homem. Ela sabe aonde é e onde dói o calo dela, né? Então, nos anos 70 aqui na Itália, teve uma revolução, realmente. E aí foi. Vou ler para vocês as revoluções. Programa de educação sexual nas escolas. Planejamento familiar, né? Saúde da mulher. Legalização do aborto, que é tema aí de muitas sociedades. Na Itália, o aborto é legalizado e nem por isso vemos filas de mulheres, né? É um direito reconhecido da mulher aqui na Itália. E olha que é um país onde é a sede da Igreja Católica. Mas, como direitos civis, é muito avançado, hein? Então, teve a eliminação da separação de gêneros nas escolas. Por que a eliminação de gênero nas escolas? As classes eram separadas lá no final ainda da escola, no final de Casati. Depois aí foram tiradas e colocadas novamente por Gentile, né, com o fascismo. Foi uma regressão total na sociedade dos direitos. E, gente, nós temos sempre que colocar eu digo sempre a pulga atrás da orelha, né? Quando um regime ou um líder político ele quer mudar, alterar direitos, temos que ficar de olhos abertos, porque a Constituição ela é como se fosse o porteiro do prédio. O porteiro do prédio ou o nosso policial são as pessoas que realmente cuidam da nossa proteção, né? Quando passa na portaria, o porteiro do prédio, ele diz, entrou fulano de tal hoje, tal hora, tal. A Constituição faz esse papel aí. Ela é a porteira dos nossos direitos. Então, quando alguém chega lá, aí tem lá o senhor Renato, que é porteiro do prédio. E aí eu chego ali e vou pegar esse senhor Renato, o que é que ele vai fazer? Boa tarde, quem é você? Me dê aí um documento de identificação. Você tá indo para onde? Espera aí um momento. Vou ligar, vou ver se Tayane vai te autorizar a ir na casa dela. Então, essa é a função da Constituição, né? Direitos. Olha, a Adriana tinha o Giovanni, né? Eu tenho o meu gatinho que ele tá aqui. Eu chamo ele do meu secretário. Então, gente, a minha live ela vai ser invadida por um pelo. Isso significa, Arthur, por favor. Isso significa, gente, trabalhar em casa durante a quarentena, né? Quando não é o filho, é o gato, é o Facebook que não deixa entrar, é o apocalipse durante uma quarentena. Nós ficamos muito chateados, mas vocês não vão deixar de ver todo o meu trabalho, o trabalho da Adriana, que foi muito importante, nós ficamos até tarde. Olha só, isso tudo aqui é anotação, como ela mostrou na live dela, anotações de todo o nosso percurso aí de estudos. Então, eu estou falando o nome de todas as duas, tá, gente?
porque não sendo possível a live, eu fiz o vídeo, eu faço de conta que a Adriana está perto de mim e nós estamos compartilhando essas informações que construímos juntas para vocês, tá bom? Então, voltando aos anos 70 aqui para as mulheres italianas, aí eu parei na eliminação, né, dos gêneros nas escolas e até de programas diferenciados, porque, como eu disse antes, as meninas elas estudavam educação para o lar, os meninos técnicas agrícolas, industrial. Isso foi eliminado, porque o gênero se uniu e formações iguais, né? A mulher, ela tem o direito de escolher o âmbito profissional dela. Então, outra coisa muito importante foi a criação de creches. Tá? A criação de creches permitiu que a mulher ingressasse no mercado de trabalho italiano. E não somente para isso. Tinha mulheres que, sei lá, gente, eu quero estudar, quero voltar a estudar, eu quero fazer um curso profissionalizante, quero ir para cabeleireiro. Então, em modo tal que a maternidade não seja obstáculo para nenhuma emancipação de uma mulher, tá bom? Esse foi muito importante nos anos 70. Aí, depois dos anos 70, né, teve uma evolução da sociedade, lógico, não é uma sociedade perfeita, hein? Como todas as sociedades, ela tem os problemas, como toda sociedade. Agora, a sociedade ela tem que reagir e evoluir. Isso é muito importante, né? Então, no meados dos anos 70, na sociedade italiana, teve uma abolição das leis discriminatórias. Vocês lembram aquele delito de honra? Graças a Deus ele foi abolido, né? Ele foi abolido, o casamento reparador. Gente, que coisa cruel, né? A mulher ser violentada e ter que casar com seu próprio violentador, o próprio agressor. Não existe isso. Então, na metade dos anos 70, isso foi abolido. E essa cronologia, paramos aqui, porque depois teve até mais uma evolução, teve o código vermelho, que vamos fazer outra live aqui no grupo, falando sobre o código vermelho, que é uma espécie de Maria da Penha aqui na Itália, tá bom? Essa foi a história das mulheres italianas. E a segunda parte da nossa live seria fazer uma breve introdução da Agenda 2030, o Objetivo 5, que o Objetivo 5, né, o que significa tudo isso, essa Agenda 2030? A Agenda 2030 foi uma agenda que ela foi pensada pelas Nações Unidas juntamente com países que queiram participar, porque todos os países são convidados a fazer essa agenda. E quem participa? Todos nós. Todos nós. Né? É uma participação ativa. Só que o ponto, são 17 pontos, né? Desde 2015 que foi estabelecido, né, uma evolução milenar. Né? Tem os objetivos, foram inscritos objetivos, são 17 objetivos que monitora todas essas mundialmente. Então, no ponto 5, que é esse que nos interessa, eu fiz uma anotação aqui, né? É uma política concentrada sobre a participação feminina, né? A mulher, se fizermos uma estatística aí na sociedade brasileira, na sociedade italiana, qualquer sociedade tem mais homens do que mulheres na política. E é preciso ter mais participação ativa de mulheres na política, porque ultimamente temos visto que as pessoas colocaram a política como algo ruim, algo partidário, e não é só isso, não é algo ruim. A política ela vai conversada, vai dialogada, vai debatida, vai melhorada. Essa é a função da política na nossa sociedade. Então, o objetivo 5 é promover a emancipação das mulheres, que é tudo isso aí, ó. Eu fiz o processo
dentro da história das mulheres italianas. Depois vamos fazer uma com as mulheres brasileiras, tá, gente? E para por fim, em qualquer forma de discriminação, tá? No mundo. Que vai, tipo, no nosso objetivo 5 vai o tráfico humano, os crimes de honra. Na Itália foi abolido, mas tem sociedades que esse crime ele é válido. Quantos delitos? Que aqui é até errado falar passional. Você não pode colocar paixão em um delito. Já ali tem dois mundos completamente diferentes, tá? E são todas essas coisas. E o principal, a coisa mais interessante é que convoge crianças, meninas. Dá o direito de meninas ir para a escola, por quê? Nos países asiáticos, nos países médio-orientais, nos países da África, mais a menina está na escola, menos vai ter casamento infantil, mutilação de órgão genital, que são todos esses temas que tratamos aqui no grupo. Então, esse é o objetivo 5 da Agenda 2030. Nós vamos fazer uma live somente com a Agenda 2030, objetivo 5, tá bom? Porque isso é importante, compartilhar conhecimentos. É esse o objetivo. O objetivo 5 é esse equilíbrio, né? Equilíbrio que foi negado ao outro gênero durante um arco da história. Vimos aí na história das mulheres italianas quantos sofrimentos, né? Tiveram vitórias, sim, porque a mulher entrou no mercado de trabalho, mas ela sempre insistiu para ser reconhecida como, olha, numa sociedade não existe só um gênero, existem 2 gêneros. Nós não queremos domínio, porque isso não existe. Já temos esse problema, né? Esse problema já vivemos esse problema nas sociedades contemporâneas. Nós não queremos dominar o mundo. Nós queremos somente fazer parte de um mundo eco, gente. Se o homem está aqui, a mulher está aqui. Ele ganha esse salário, ela vai ganhar esse salário. Não assim. Não assim. Tem que estar aqui. Então, esse é o objetivo da Agenda 2030, objetivo 5. Eu peço desculpa para vocês mais uma vez, que toda essa explicação seria mais interativa se fosse em modalidade live. Mas eu espero e aguardo as perguntas, que são muito importantes. E vamos estar respondendo, eu e a Adriana, eu e as administradoras do grupo, tem a Silvia, tem a Dani, tem a Flávia, tem a Erilene, nós estamos aqui disponíveis. E eu espero resolver esse problema do Facebook. Gente, eu não sabia que eu estava impedida de fazer live, nem sabia que existia isso no Facebook. Deve ser porque eu sou muito, né, gente? Eu combato muito por tudo. Então, alguma coisa eu compartilhei que não estava nos standards do Facebook. Paciência, tenho que esperar 11 dias, mas não deixo de estar aqui dando o conteúdo que nós programamos para vocês, tá bom? Beijo grande, bom domingo. E eu espero que vocês gostaram dessa cronologia histórica das mulheres italianas. E esperem para aquela brasileira e depois vamos fazer outras lives. Muita coisa vai acontecer aí no Maria da Penha, tá bom? Beijo e bom início de semana também.